eu preciso conversar. Aliás, eu preciso conhecer o cliente, né? Eu ainda não o conheço, não tive nenhum contato. Fui contratado pela família ontem à noite, desconheço os fatos, eu estou bem informado pela Globo News, que está sempre ligado na minha frente, né? Então, eu não tenho, assim, uma trajetória, muito menos informações para dar. Eu tenho algumas concepções minhas, né, pessoais, né, profissional. Mas vamos conversar com o cliente e verificar essa situação. Eu só destaco desde logo que o Mauro é um militar. O militar cumpre ordens. E é acima de tudo. Então, a gente vai verificar e vai conversar com ele para a gente ter uma noção das coisas, como é que estão. Hoje à tarde, talvez, devo conversar com ele. Opa, doutor César, obrigada pela entrevista. Dani Lima aqui falando com o senhor. A gente acompanha o trabalho do senhor já há algum tempo. O senhor não é do tipo de advogado que descarta nenhum caminho para fazer a defesa do cliente, está deixando isso claro. O senhor falou, olha, eu não conheço o Mauro Cid pessoalmente. Como foi, então, que Cid chegou até o seu escritório, a sua banca? Como é que o senhor pega esse caso? E mais, né? Eu vi declarações do senhor dizendo que via Cid como uma espécie de injustiçado. Por quê, doutor? Se o artefato que apareceu até agora no próprio telefone do tenente-coronel é tão farto em registros que o colocam em situação legal bastante delicada? Na verdade, ele é um militar, mas ele é um assessor. Assessor cumpre ordens do chefe. Assessor militar com muito mais razão. O civil até pode se desviar, pode se desrespeitar, mas o militar tem por formação essa obediência hierárquica, né? Então, alguém mandou, alguém determinou. Ele é só o assessor. Assessor faz o quê? Assessora. Cumpre ordens, cumpre determinação. Mas isso aí é a política dos fatos, né? Eu não conheço os fatos, não conheço o cliente, não conheço a história. Eu tenho me alimentado pela Globo News, que está sempre ligada. Mas, evidentemente, é uma satisfação muito grande defender o Mauro Cid, né? Que, nessa altura, é o grande injustiçado. Grande injustiçado duplamente, porque ele está indevidamente recolhido. E mais, está recolhido dentro do Exército. Normalmente, quando as pessoas, senadores, políticos, essas pessoas importantes aí que são deslocadas para ficar numa guarnição militar, eles ficam com liberdade dentro dessa guarnição, o que não está acontecendo com o Mauro. É um absurdo que o Mauro esteja trancafiado dentro de uma cela, dentro do Exército. Então, essas coisas nós vamos começar a discutir depois. Mas eu vou ter a oportunidade de conversar com ele mais tarde, eu acredito que vai no final da tarde, para me inteirar do sentimento dele, do que ele pensa, dizer alguma coisa, e ter que examinar os autos, porque eu não conheço nada dos fatos, muito menos do processo. Mas temos essa informação e temos nosso conhecimento. Aliás, a Camila nos acompanha já há algum tempo, bastante nosso trabalho por aí. E como a gente é descoberto, bom, também não estava escondido, né? Então, por aí, à disposição. Doutor. Aliás, eu tô acordando todo dia mais cedo, viu, Poit? Porque eu não quero perder a prisão ao vivo do Bolsonaro, que eu acho que é questão de dias. Certo? O Bolsonaro está numa situação em que ele poderá ser preso a qualquer momento. Por quê? Por quê? Por quê? Porque todos os indícios caminham, não como se ele fosse aquele que não soubesse de nada. Como que alguém não sabe de nada é beneficiário de tudo aquilo que sabem do que estão fazendo por ele? Né? Todo mundo comete dolo, menos ele, que é o único beneficiado. Ele recebeu em dinheiro parte das joias. O Mauro Cid fala pro pai dele, a dupla agente 86, certo? Eu fiz até a conta da 198, não é, professor? Os dois agentes de 86 que se fotografam na missão secreta, que trocam e-mail, que mostram a comprovação do depósito em conta. A situação do Bolsonaro, a prova contra o Bolsonaro é documental. O que ele quiser dizer, olha, não sabia de nada, é ele que fique dizendo. Mas é impossível a gente crer que ele não soubesse de nada, todos em torno dele soubessem para dar dinheiro para ele. Seria algo a se imaginar, se ele não soubesse nada, se os seus assessores se completassem, ele não. Agora, é o primeiro caso no direito penal em que alguém se locupleta sem saber que está se locupletando. Claro que ele é o chefe, e não é só de peculato. Existe uma ampla organização criminosa aí. Mas você, como assessor, segue ordens, cumpre ordens do chefe, do superior. E como militar, essa obediência hierárquica é muito rígida, é muito grande, né? Então ele exercia a função
não tem como se desvincular. Sabe? O que ele fazia? Assessorava quem? O presidente. Eu não sei se o senhor Bolsonaro não tinha, por exemplo, um vice-presidente, não tinha um secretário, um ministro lá que dava essas ordens. Aí. Mas aí esse caminho a gente percorre. Temos que verificar de quem essas ordens que eram dadas para o Mauro Silva. É o espírito, como eu disse, altruísta e patriótico, né, do advogado, que supostamente, né, sacou dinheiro da própria conta e aí, por ideais republicanos, retornou o item ao erário público, né, sob custódia aí do nosso Tribunal de Contas. Mas assim, tirando isso, tá tudo muito conectado e, de novo, né, aqui reforçando a tese. Agora parece que não só a defesa do ex-presidente, a lógica é ir atrás do peculato culposo, como também do próprio Mauro Cid. Porque o que acontece, né? O que é agir com culpa? Né? Agir com negligência, com imprudência, com imperícia. Você não pode se excusar de cumprir a lei porque você estava simplesmente alegando que você estava cumprindo ordens. Né? Uma ordem manifestamente ilegal, ela não precisa ser cumprida, né? Teoricamente, tá? Nesse caso, especialmente se ela é recorrível, vamos dizer assim. Nesse caso, então, isso não é uma defesa. Assessor faz o quê? Assessor é simplesmente cumprir ordens. Não, ele tem o seu próprio juízo, ele não é obrigado a atuar contra leges, né? Então, desobedecer a lei, se assim foi determinado por alguém. O elemento novo aqui, e eu acho que essa entrevista cedida mais cedo a Basília Rodrigues era mais completa, porque o advogado teve mais tempo, né, de conferência com o seu cliente, é o seguinte: ele fala em especificar a cadeia de comando. E ele traz o elemento da formação militar do Mauro Cid. Então, qual que seria uma linha? Olha, essa ordem, essa ideia partiu de uma outra pessoa, né, talvez acima dele no comando militar. Eu não sei qual vai ser a história que vai ser relatada ou confabulada, né, para justificar esses atos. Mas o ponto é o seguinte: você tem um ajudante de ordens da presidência da República fazendo um traslado que é ilegítimo. Talvez em algum momento da defesa pudesse até ser alegado: olha, houve confusão em relação às determinações do TCU e nós achávamos que relógios e joias eram itens personalíssimos. Mas ninguém parece estar seguindo por esse caminho.